tem alguns segredos, alguma coisa que você vê que te assusta sobre o que pode acontecer conosco? Sim, esse é o problema. Você pode compartilhar? Sim, sim. Não é um tema fácil de ser abordado, mas assim, nós temos um conjunto de informações absolutamente importantes, essenciais para a compreensão da vida, do significado da existência, da função do ser humano, de como essa matrix ou realidade simulada, ou esse universo no qual existimos, surgiu. Nós temos uma fonte, um compêndio com informações, torno a dizer, essenciais para que o ser humano entenda tudo isso, e o ser humano não está nem aí para esse compêndio. Por que o ser humano não está nem aí para esse compêndio? Porque ao longo de milênios, desde o Paleolítico Superior, quando há cerca de 47, 45 mil anos, o ser humano começou a desenhar as chamadas pinturas rupestres nas rochas, na Europa, na África, desenhando figuras que não eram humanas. Aí os antropólogos, os paleoantropólogos de hoje olham para isso e dizem, é mera invenção, é loucura, ou é um tipo de arte muito rudimentar que... Né? Toda essa história, chamada pinturas rupestres, mostra um painel que ao longo de milênios, humanos conviveram com figuras estranhas. Essas figuras estranhas estão lá, pintadas. Mas, não é um erro de desenho. Não é, de novo, a turma atual olha para isso e dá a mínima. Por quê? Porque as religiões, quando surgiram só muito recentemente, nós estamos falando aqui de 30 mil anos de história, aí de repente surgem religiões impositivas nos últimos 4 mil anos que dizem isso tudo aí é besteira. Aí surge depois a filosofia, que ratifica essa besteira da religião. Depois surge a ciência, que ratifica essa besteira. E todos eles consideram tudo o que aconteceu ao longo desses 30 mil anos lenda, mitologia, coisas sem importância. Quando nisso aqui, nesse baú do passado... No registro, né? Cara, é impressionante. Eu já estudei mais de 100 mitologias diferentes nessa vida. E os mitólogos sérios que existem não conseguem juntar uma mitologia com outra. Associar-se disso. Isso, associar todo esse contexto, porque há mitologias, essas mitologias todas têm notícias em comum, mas cada uma delas também tem notícias que só aquela mitologia conta, referente a um tempo e a um lugar particular, e a figuras, a protagonistas também particulares, né? Então, assim, na hora que você estuda tudo é que você vê o tamanho da inconsequência da filosofia e da ciência em não estudar aquilo de forma séria. Então, aqui reside um conjunto de germes que foram sendo transformados em problemas e hoje nós, humanos, ano 2024, estamos com um experimento humano em perigo devido a uma série de processos iniciados aqui, jamais terminados, cujos atores e protagonistas nós humanos dizemos que nem existem. Só que eles existem. Só que, prove. Aí você não consegue provar nada a ninguém, porque hoje em dia a verdade não mais se estabelece. Por que não dá para provar? Porque esconde-se? Óbvio. Justamente porque se provasse, perderia justamente essa incógnita. Não é só esse aspecto. O fato de você não revelar a verdade ou não revelar aquilo que você sabe sobre fatos é trágico, mas é o trivial, é o prosaico do dia a dia dos governos do mundo. John Kennedy morreu em 1963. 30 anos depois, o governo dos Estados Unidos, pela lei, o governo dos Estados Unidos tem uma lei que 30 anos depois revela as coisas. Né? A turma, em 1993, finalmente nós vamos saber quem matou John Kennedy. Chegou 1993, o governo dos Estados Unidos não liberou.
Mais 30 anos. Ok. 2023, completou os 30 anos. Nossa, mesmo, já faz 60 anos. 60 anos e o governo dos Estados Unidos não liberou. Aí você se pergunta, mas todo mundo envolvido nisso já morreu. Por que diabos não libera? Porque deve ter um assunto atrelado ao tema morte de John Kennedy, que passa pelo orçamento secreto de 100 bilhões de dólares que todo ano os Estados Unidos aprova para que núcleos das Forças Armadas possam gastar esse dinheiro sem apresentar despesa de 1 centavo de dólar. Mentira. Todo ano é isso. Eu não sabia disso. Eu sou cidadão americano, por acaso, e não sabia disso. Porque é o segredo de Estado. Esse núcleo é um poder dentro do governo dos Estados Unidos, tanto é que todos os presidentes que tentaram falar da questão extraterrestre, eles não deixam. Simplesmente não deixam. Então, John Kennedy, 10 dias antes de morrer, estava para assinar um acordo com a União Soviética para colocar cientistas americanos e cientistas russos criando um comitê para evitar que entrassem em guerra devido ao radar detectar um OVNI e Estados Unidos e União Soviética ir à guerra por um erro. Sim. Meu Deus. E John Kennedy, quando escolheu as pessoas para fazerem parte desse acordo com a União Soviética, os chamados 12 Majestics, ou seja, os 12 majestosos, que haviam sido criados antes, quando Eisenhower substituiu Harry Truman, Roosevelt, blá, 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 os caras não foram escolhidos por John Kennedy. John Kennedy escolheu outros. Presume-se que a morte de John Kennedy teve a ver exatamente com isso aqui. Porque os 12 majestosos, que é esse núcleo que recebe o dinheiro do orçamento secreto e não tem que provar nada a ninguém, eles iam perder poder, os Estados Unidos e a Rússia iam trocar informações, o prestígio deles iria diminuir. O Kennedy estava indo contra o sistema. Isso. Então, assim, por que os Estados Unidos não liberam essa informação 60 anos depois? Porque quem revela, perde. Quem mantém o conhecimento só para si, ganha no jogo da geopolítica. Então, nós, os humanos, os simples mortais, a gente fica boiando. Mas não tem essa obrigatoriedade para revelar, como você disse, por Tem, 30 mas anos? toda a vida eles fazem lá um acordo. E como também é algo que tecnicamente No não Congresso, impactaria nada do dia a dia do cidadão, parte-se do princípio de que deixa, né? Deixa disso. Não vai para as ruas para saber, eu quero saber quem matou. Pois é. Paul Hillyer, ministro da Defesa do Canadá, quando ele terminou a sua longa história como ministro da Defesa, o discurso de despedida dele na ONU foi ele dizendo, olha, vocês desculpem, mas eu vou dizer, do jeito que pai e mãe chamam o filho quando tem 6, 5 anos, e diz, meu filho, senta aqui, eu tenho uma notícia muito séria para lhe dar. Papai Noel não existe. Então alguém precisa chamar a humanidade e dizer, meu filho, ei, extraterrestre existe. Alguém tem que dar a notícia oficial. Porque se não der a notícia oficial, ninguém leva a sério. Ninguém sabe mais fazer a leitura dos fatos. Mas aí é que tá. É interessantíssimo isso, porque foi dada a notícia de que existe. Já várias vezes. Né? Vimos aí provas, o ET aparece não sei aonde, etc e tal. Mas E os assim como próprios questionam até se o homem foi à Lua.